TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita para todos. Lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos e também às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. Como eu havia dito anteriormente, está ao nosso lado Dona Elze Ellen Carvalho, não é isto? Isso. Nos brindando com a sua presença em mais no mês de janeiro de 2025 aqui no programa Enfoque Espírita. As suas considerações iniciais. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui de novo, discutindo sobre a doutrina espírita, sobre os seus legados e experiências e nossas experiências também. Exato. De vida, que eu acho fantástico poder falar. Não é? E muito obrigado pela audiência e vamos continuar, porque a doutrina espírita ela é libertadora, ela trabalha com o nosso conhecimento, ela envolve, né, de novidades que outros segmentos não nos deixam o entendimento pleno. Então eu gosto muito da doutrina espírita porque ela faz com que a gente caminhe lado a lado com a ciência. Pois é. Outro dia me perguntaram, saindo fora do roteiro, eu acho ótimo isso, sabe? Porque, mas e aí? A pessoa estuda durante aquele período de vida que a pessoa teve e só fica nos livros, no Pentateuco? Eu falei, lógico que não. O Pentateuco é a base, não é isso? Com certeza. Então nós vemos que a doutrina, gente, não está pronta. Isso é ótimo. Por que é que não está pronta? Porque nós não estamos prontos ainda. E o progresso, ele é inevitável. E a doutrina espírita, né, já dita por Kardec, ela tem que acompanhar o progresso. Perfeito. Da humanidade, né? Da Perfeito. Humanidade, não é de um povo, não é dos escolhidos. Não. É da humanidade, desse planeta, né? Exatamente. E por isso que ainda estamos em provas e expiações. Já tivemos numa situação pior, que é o primitivismo. Exato. Aí o pessoal diz assim, e a humanidade está evoluindo? Claro. Tanto é que nós estamos saindo de provas e expiações indo para a regeneração. A civilização terráquea que não alcançou o patamar que Jesus nos colocou, né, vai para outro orbe. Exatamente. Aliás, eu achei muito interessante, sabe? Porque, veja, vamos colocar em números, em porcentagem. Vamos de 1 a 10. Jesus colocou 7. Vamos supor, Elze, que eu tenha tirado 6,9. Como é que fica essa situação? Eu fico... Para onde que eu vou? Se eu vou para cima, se eu vou para baixo? Eu estou colocando para cima e para baixo porque Sim. É o grau evolutivo. Ou fico aqui, qual é a sua opinião a respeito? A minha opinião é a seguinte, que nós, na verdade, somos medidos pelas nossas intenções. Isso é fantástico, não é? Pergunta 747 do Livro dos Espíritos. Elze, eu não vou colocar ponto nesta sua frase.
eu vou botar vírgula, eu, Luiz Weckmiller, dizendo, com ação. Com ação. Porque se não tiver a boa intenção com ação, não adianta. Não adianta nada, não é isso? Voltando àquela pergunta dos 6,9 pontos. Eu vejo o seguinte, existe uma quarta posição. Aqueles que não conseguiram, vamos supor, até 6, vão embora. Aqueles que superaram o 7 vão para outro orbe mais avançado. Aqueles que estão naquele meio termo ali, 7, ficam na Terra porque já vai para o primeiro estágio de regeneração. Nada se perde, né? Exato. E o 6,9 é dado uma outra oportunidade, gente, de ficar na Terra, no planeta Terra, para ver se você muda a sua estrutura físico-molecular e espiritual. Sim, porque a evolução ela se dá no campo do físico, né? Exato. E também do espiritual. Né? Exatamente. É por isso que a doutrina espírita ela caminha com a ciência. Sim, sim. Porque ela tem explicações. A questão dos milagres, né? Dos saltos quânticos, nós entendemos como o processo acontece. Exato, exatamente. E é o que nós vamos conversar hoje sobre a página nas palavras de vida eterna, que é fantástico. Exatamente. Pois é, gente. Então, nós já apresentamos a senhora Elze Ellen Carvalho, não é isso? Isso. Presidente lá do Grupo Espírita Irmã Catarina, Rua Binga, no 447. Certo. Fixei de cor, gente. Sabe por quê, gente? Porque eu moro mais para cima um pouquinho, sabe? Eu moro no 1695. E para mim ir para a cidade, eu sou obrigado, literalmente, a passar pelo 447. Eu falei assim, a Elze Ellen aqui já deve estar estudando para hoje à noite. É isso aí. Isso não é aí. isso? Verdade. Então, gente, nós temos um e-mail, tá? Se vocês quiserem falar conosco, perguntas, sugestões e reclamações, enviem para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto pelo Facebook, TV Correio da Manhã. E também pelo Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o interessante e é importante que todos os programas aqui deste canal, TV Correio da Manhã 16 de Petrópolis, é veiculado em outras cidades do Rio de Janeiro, aqui do interior, logicamente. Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Paraíba do Sul e Três Rios, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. Assuntos gerais, notícias e, o importante, a parte religiosa. Tá certo? Que nós precisamos disso mais do que nunca, não é isso? Verdade. Então, vamos fazer a nossa leitura, né? Palavras de vida eterna, né? E vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier, e o capítulo é o 114, não é? Olha só qual é o título: Fraternalmente Amigos. Abre aspas. Finalmente sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Quem fala isso foi Pedro. Vamos encontrar isso na Bíblia em 1 Pedro,
capítulo 3, versículo 8. E Emmanuel descreve da seguinte forma: que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida. Pode não haver qualquer dúvida. Só nesse primeiro parágrafo já tem a muito. gente já identifica o que falamos um pouquinho antes. Veja só, a experiência, grau diverso na interpretação da vida. É o grau evolutivo de cada um, não é isso? Claro, claro, porque nós somos diferentes, nós sentimos diferentes. Isso. Né? E com certeza nós somos reencarnações de tempos até de Jesus. E lá nós tivemos a experiência de estar, talvez, né? Eu gosto muito da doutrina espírita, isso aqui é um parêntese, de que tudo é possível na doutrina espírita, né? Então, é possível que nós tenhamos participado lá atrás, é possível que nós tenhamos experiências em outros órbitos, é possível que nós estejamos aqui pela primeira vez, é tudo possível, né? Então, veja bem, lá atrás nós tivemos a oportunidade de estar com o nosso mestre, o governador da nossa terra, mas nós não estávamos preparados cognitivamente para entender a sua mensagem, até através dos seus exemplos, porque aqueles exemplos foram tão fortes que estão aqui superando todos os tempos, né? Não passa. E lá ele já dizia, né? Se coloque no lugar do seu irmão, seja compassivo com seu irmão, mas nós não entendemos essa mensagem, né? Pois é, você tocou num outro assunto aqui muito interessante, sabe? Eu olhando no Facebook, né, as postagens todas, e eu gosto muito do Geraldo Lemos. Eles chamam ele de Geraldinho Lemos, como Chico o chamava. Sim. E foi perguntar, ele perguntou ao Chico, né? Chico, como é que nós vamos saber se somos da Terra ou somos de outro orbe fora da Terra? E Chico, muito calmo, tranquilo, disse assim: Geraldinho, olha, todos aqueles que acreditam na reencarnação, com certeza não são do planeta Terra. Foi o que você acabou de dizer aí, não é isso? São ensinamentos. Viemos daquela época e de outros orbes também. Com certeza, né? Com certeza. Vou pedir para você ir para o segundo, ler o segundo parágrafo, por favor. Amadureceste o raciocínio, olha só o que nós estávamos falando, e percebeste determinados aspectos da realidade que os circunstantes ainda não conseguem assinalar. Pois é. Aí já mostra nós mesmos. Sim. Porque, olha, sou sincero, gente, eu pego a Bíblia e vou lá ler, sabe? Tem coisas que eu não entendo. Sim. Porque eu não estou amadurecido o suficiente espiritualmente. Sim. Para eu vir a compreender aquilo. Né? Porque a letra não é... A gente não pode interpretar ao pé da letra. Exato. Né? Então, tem segmentos religiosos que são assim, ao pé da letra. Mas sutilmente num parágrafo, tem muitos ensinamentos, mas só é como se fosse um véu, né? Que nós vamos absorver, enxergar de acordo com o nosso grau de adiantamento. Né? Pois é. A gente não deve falar de si mesmo.
Mas eu falo, Elce, Claro. sou muito sincero, sabe? Claro. Porque eu faço meu culto do lar nas segundas-feiras. Sim. Sabe? Tranquilo, lá ninguém me perturba, está todo mundo cansado de sábado e domingo, vão dormir cedo na segunda para recuperar as forças do final de semana. E eu falei assim, olha, eu não compreendi isso aqui. O que quer dizer isso aqui? Aí aquilo vem na minha cabeça, lógico, é intuição, né? Eles dizem assim, neste momento, o foco é para que você entenda este ponto de vista. Olha que maravilha, pontos de vistas, né? Como nós não aceitamos o ponto de vista do outro, e isso pode gerar um conflito na convivência, né? Por quê? Porque cada um tem a sua lente. E desta lente, através das suas crenças, o grau de instrução que ela tem, tudo isso vai gerar um ponto de vista. Sabe, Luizinho, eu tenho até um ensinamento que eu dou aula, então eu passo muito para essas pessoas. Você quer entender o que é o ponto de vista? Então, eu estou desse lado e vocês estão daí. Isso. Eu e Luizinho estamos daqui. Se eu pegar um giz e escrever o número 6 aqui, eu e Luizinho vamos ler O 6. o 6. Se eu pedir para vocês lerem o que eu escrevi aqui, vocês com certeza lerão, Talvez o 9. talvez, com certeza o 9. O 9. E aí eu digo assim, não, você está errado, porque eu escrevi, tenho certeza absoluta, e o Luizinho está aqui garantindo que eu escrevi o 6. E vocês vão me dizer, mas daqui eu leio perfeitamente o 9. Isso é ponto de vista. Exato. Eu só vou entender o seu ponto de vista se eu me deslocar. Sim. Mas espera aí, não é possível. Eu escrevi o 6, como é que ela ou ele, né, os senhores e senhoras, estão afirmando que eu escrevi o 9? Eu preciso me deslocar com toda a boa vontade do mundo, que é o que a nossa página vai concluir. E chegar até perto de vocês e olhar do seu ponto de vista. Não é que vocês têm razão? Daqui, do seu ponto de vista, vocês estão certos. Estão lendo o 9. Perfeito. E da mesma forma, se vocês tiverem boa vontade, quiserem me compreender, sem criar o atrito, dando justamente o nome, dá para fraternalmente amigos, vocês se deslocarão da sua comodidade e virão até aonde eu estou. Engraçado, você escreveu o 6. A verdade, às vezes, ela tem essa possibilidade de ser entendida diferente, Claro. de pontos de vista. Por causa do grau evolutivo de cada um, não é isso? Com certeza. Não é? Então vamos lá. Estudaste conquistando títulos de que, por enquanto, muita gente não dispõe. Pois é, gente. Aqueles que podem, têm condições, vão em frente. Hoje nós temos, na parte de educação, temos aí muitos cursos para aqueles que não conseguiram aprender a ler, a escrever e tudo mais. Depois não pode dizer assim, eu não sabia. Mas você também não procurou se teria ou não. Outro ponto de vista. Ponto de não vista. É isso? É isso aí. Aí vem uma outra coisa, que é o livre-arbítrio de querer se modificar. Muitas vezes as pessoas se acomodam onde estão.
Eu acho horrível isso. Sim. Aliás, uma pessoa amiga disse assim: Luiz, você vai se aposentar. Eu falei assim: de trabalhar para terceiros. Eu falei assim: por favor, não vá para a praça ficar sentado olhando a vida passar. Eu falei: não, eu não sou desses. Tanto é que pessoas amigas da minha faixa etária que se aposentaram, eu estou com isso, estou com aquilo, estou com depressão. Eu falei: eu não sinto essas coisas, não. Isso é saúde mental. Isso é um ponto de vista importantíssimo para nós que já estamos caminhando, já estamos dentro da terceira idade, não é verdade? Exato. Não parar no sentido de continuar aprendendo, continuar buscando conhecimento, continuar dando sentido à própria vida. Perfeito. Porque quando a gente para, isso vocês observam em qualquer estado. Nossa matéria, ela precisa de movimento. Se você para um mês, vai te lesar a sua pele. Exato. Se você ficar parado. Então, nós precisamos nos movimentar. Exato. E a mente, ela é fantástica, ela não envelhece. Não. O espírito não envelhece. Jamais. E a vitalidade, ela vem de lá, porque o seu corpo ele vai realmente te limitar em certas ações da vida. Né? Você não vai conseguir carregar mais um saco de cimento de 50 quilos que você conseguia levantar, etc. Mas a sua mente, ela vai te trazer saídas para você conseguir um carrinho, para você ir rodando. Alavanca para você carregar aquele saco de cimento sem te causar danos. Então, o conhecimento é tudo, não é? Tudo, então, é necessário. Mas, já nos avisaram e eu também até perdi o horário. Tá? Gente, vocês nos desculpem, mas temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. Veja bem, nós estamos falando do livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 114, que é Fraternalmente Amigos. E nós estamos aqui fazendo a leitura e fazendo uma análise superficial dos ditos de Emmanuel através dessa 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá. Você pode ler a seguinte: ouviste a ciência e alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas a quantos senhorearam oportunidades iguais às tuas. Viajaste adotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. São oportunidades, né? Exato. Que uns têm e outros não. E o pior, tem gente que tem a oportunidade e joga fora, né? Aí é triste. Não, é muito triste, eu digo. Não é? Porque nós estamos aqui para trabalhar e principalmente para compartilhar
partilhar nossos conhecimentos. Nossos conhecimentos. Né? O conhecimento, aquele que teve a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, primeira, segunda, terceira graduação, pós, etc., ele tem a obrigação de divulgar esse conhecimento, de estimular esse conhecimento com o outro. Aliás, gente, lembrando, para você ser uma pessoa de bem, eu não estou citando denominações religiosas, se você é isso, se você é engenheiro, nada disso. Você tem que ser uma pessoa de bem, com conhecimento e moralidade. Com certeza, são as asas principais para que a gente alce voo em direção à luz. Exatamente. Então, sem essas duas aulas... mas a luz está muito longe. Não. E eu falei, mas... E o pensamento? Exatamente. É vivo, né? Então, vamos lá. Sofreste, vai lá. Sofrestes aprendendo lições, né, que a vida nos dá, por agora inapreensíveis pelos companheiros, acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Então, trabalhaste e adquiriste habilitações que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. O problema do grau evolutivo de conhecimento também, tá ok, gente? Vamos lá. De certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes através da compreensão e do auxílio mútuo. Olha que interessante. Auxílio mútuo. Se você não sabe, e aquele que sabe não tem que chegar perto do outro e dizer assim, você não compreendeu isso, eu vou lhe explicar. Isso é prepotência, gente. E fecha a audição do outro. O outro não vai ouvir. Não vai. Se você chega com arrogância perto do outro, ou gritando, o outro não vai ouvir. Não vai ouvir. Quanto mais baixo você falar, mais o outro vai prestar atenção no que você está dizendo. E ele para de falar alto. Exatamente. Né? Então, quando a gente quer passar principalmente dentro da família, né? Como acontece isso dentro da família? O pessoal acha que ficar com a razão é gritar, né? Não é gritar, etc. Ou então você não sabe nada, você não estudou, eu que sei. Né? Então, isso tudo a gente precisa saber lidar com isso. Eu gosto muito de uma frase de Kardec, né? Que ele diz assim, espírita, amai-vos uns aos outros. Nossa, mãe, isso eu sou muito sincera, isso é muito difícil. Porque é um exercício, não é impossível. Nada é impossível para a gente. Nada. Né? Nada. Basta a vontade firme de eu vou tentar e vou conseguir conviver com essa pessoa difícil, né? Com essa pessoa que me testa, com essa pessoa que me magoa. Eu preciso fraternalmente estar próximo dela. Claro, com restrições, né? Mas tentar compreender o ponto de vista daquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está descompensada, não sabe como, e você chegou naquela hora e você recebeu toda aquela carga negativa, né? Depois, com certeza, e se for uma pessoa sadia de mente, vai perceber que eu estava meio destemperado naquele momento. Por que eu fui falar isso com aquela outra pessoa? Aí vem a humildade.
Exatamente. Olha, eu lhe peço perdão, eu estava descompensado, por favor. Eu acho que eu falei coisas que eu nem sei mais o que eu disse. Se eu te fiz alguma coisa, por favor. O arrependimento, que a nossa consciência vai pim, 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 é quando a gente passa do limite, né? Porque Deus está ali na nossa consciência. Nossa. Tam, tam, tam. E a gente sente quando a gente exagerou. Sente sim. Exagerei. Quando esse sinal PIN de consciência, nossa, nos atinge, nos incomoda, sejamos humildes e nos aproximemos da tal pessoa que nós perdemos o filtro, né? Eu digo assim, às vezes a gente perde o filtro. Com certeza. Né? E me lembrei de uma coisa. Lá em Pedro, diz assim, Jesus, antes de vir a mim, vá ao seu inimigo. Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Mas por quê? Ninguém fala o porquê, Elze. Porque quando você for ao seu inimigo, quem você vai encontrar junto daquele seu inimigo? Pois é, desafios. E Jesus. Porque é o passaporte. Gente, o nosso passaporte é o outro. Exatamente. Né? Exato. Então, quando nós, no início da nossa conversa, nós falamos de que a ação ela é importante, ação nesse sentido, é através do outro que eu vou progredir. Ele é a alavanca do meu progresso. Exatamente, concordo. Seja, principalmente no meio familiar. Mais do que nunca. Ali naquele cadinho, né, onde esquenta, onde Emmanuel chama né, aquele angu de caroço. Angu de caroço e que às vezes embola. E a gente tem que perder um tempo, né? Para dissolver aqueles nós, né? Então a gente precisa se colocar no lugar do outro, abaixar nossa voz, nos recolher a nossa insignificância. E nesse momento, aquela sugestão de Chico Xavier também é fantástica. Enche a sua boca de água. Olha, uma coisa simples. Você não fala nada de bobagem. Não se compromete. A palavra é isso, comprometer-se. Porque quando o outro atira uma pedra, quem atirou a ação é dele. A pedra veio para nos atingir. Mas ela só ficará registrada em nós se nós abaixarmos e devolvermos. Essa devolutiva é que a gente tem que bloquear. Então a água do Chico nesse momento é muito boa. Muito importante. Porque na realidade o que você acabou de dizer aí tem duas vertentes. Uma, mentalmente você vai me pagar por aquilo que você fez. Deus vai me vingar. Deus aí não ele vinga pega ninguém. A pedra e joga. Ele erra duas vezes. Primeiro, por pensou mal. Sim. E segundo, por agiu mal. Olha, eu custei eu acredito que tem até uma terceira e quarta resposta nisso que nós falamos. Eu não consegui chegar, eu só cheguei na segunda. Eu também. Entendeu? E a gente vê exatamente, percebi. A terceira, imagina, perdoar. Sim. Gente, olha só. Excelente. Gente, você vê só como nós temos as intervenções dos espíritos em nossas vidas. Eu e a Elziele, lógico que tem a espiritualidade nos envolvendo aqui para que não venhamos a falar nenhuma desverdade. E através desses comentários,
eles nos intuem. Eu disse que só tinha chegado ao segundo estágio. Agora, E nesse momento eu percebi um terceiro. que é o perdão. Isso é a intervenção da espiritualidade para conosco. O nosso mentor, anjo de guarda. Anjo de guarda. Eu não sei qual que é o- amigo fraterno, isso. amigo familiar. Exato. Você vê só, perdoar aquele que lhe lançou uma carga. Porque o perdão, a gente não vou dar o perdão a ele. Não é a ele que você tem que o perdão. O perdão, ele não funciona para o outro. O perdão funciona para você. Para você que tem que ter a ação. Você que se desvincula daquela ação que te magoou, né? Exato. Porque a questão do perdão é fantástica, né? Porque tem a questão da memória. Esquecer é questão de memória, às vezes você não esquece, mas perdoar é quando aquela situação não te faz voltar ao sofrimento Exato. daquela ação que aconteceu. Está lá no passado, deixa ela para lá. Olha para o futuro, siga em frente. E aí você vai se sentir aliviado, né? Então o perdão, ele nos alivia e o não perdão nos prende àquela pessoa, nos prende àquela ação e nós vamos sofrendo várias vezes quando lembramos daquela situação. E aí, uma situação de não perdoar, a gente não obedece ao que Pedro está nos orientando, né? Fraternalmente, ele falou aqui, misericordiosos, entranhavelmente misericordiosos. A gente quer misericórdia para nós. E para o outro, essa que dificuldade. mandou uma carga negativa em cima, vamos utilizá-lo também. Você comentou sobre o perdão. Nós devemos perdoar, não é isso? Mas aquele que nos mandou qualquer carga negativa, ou mesmo uma pedra, né? Ele tem que passar por 3 situações, gente. Arrepender-se, reparar e expiar. Tudo isso, gente, é misericórdia divina para conosco. Eu coloco leis da vida, leis da evolução. Sim, sim. Sem essas 3 fases, nós não saímos do nosso estágio e não alçamos outro estágio melhor. Aí vem o problema da consciência. Ela nos fustigando. Você errou, você errou, você errou. Mas aí você às vezes está tão atarefado de problemas que você não identifica. Mas, gente, por que eu estou só pensando nesse assunto? Para que você pare, relaxe e fale assim, o que eu fiz de errado? Fiz alguma coisa contra aquela pessoa. Espera um instantinho. Gente, e se você não encontrar mais aquela pessoa, como é que faz? Pois é, agrava, né? Mas podemos diminuir o grau de intensidade disso, Com Elci. certeza. Como? Perdoando. Sim. Olha, pedindo perdão ao Sim. sujeito, fazendo prece em favor daquele. Olha, não lhe vi mais. Vai chegar uma hora que eu não vou mais me lembrar deste erro. Como é que vai ser para mim resolver essa pendenga comigo? Aí a misericórdia divina, aparece uma outra situação parecida. Você vem como seu filhinho, como seu marido. Eu falei assim, aí você disse assim, gente, aí a tua memória vai lá atrás, lá no seu perispírito, levanta aquela pasta dos não resolvidos e volta para você aqui da frente. Eu falei assim, gente, eu fiz alguma coisa contra aquela pessoa e eu nunca mais vi, eu quero pedir perdão.
Mas eu posso utilizar aqui com a anuência da espiritualidade, resgatar o meu erro com essa pessoa. Sim. Claro! Claro, sempre. Né? Nós vamos estar... nós somos uma grande rede. Nós estamos ligados em uma rede que eu digo energética. Uhum. Né? E o que dizem, né, os estudiosos, que quando uma borboleta bate as asas na América Latina, né, esse movimento vai ser identificado fora, lá longe. Lá longe, lá no Canadá, Estados Unidos e tal. Então, a energia, ela se propaga, né? Sim. E quando a gente fere alguém, a gente estabelece um desequilíbrio nessa energia. Uhum. E é essa energia que nós vamos precisar resgatar e reequilibrar. Olha, as coisas nunca acontecem por acaso, Não. né? Depois, quando eu te mandei os scripts desse programa de hoje, eu falei assim, gozado, eu acho que não é bem isso que nós vamos falar, não. Eu comigo lá na minha casa. Aí eu falei assim, sabe o que a gente tinha que dizer? É sobre a paz mundial. Sim, olha só. Pois é. No finalzinho agora, você tocou, tá certo? Mas já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo e com certeza, gente, nós vamos continuar o restante do programa falando sobre a repercussão de nossos pensamentos positivos e negativos. Tá certo, gente? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E no finalzinho do segundo bloco, nós comentamos sobre as emanações dos nossos pensamentos positivos e negativos, que de uma certa forma está entre fraternalmente amigos. Muito bem. Elze Ellen comentou o bater das asas de uma borboleta no hemisfério sul vai repercutir lá em cima, no outro hemisfério. Ótimo. Nos Estados Unidos existe uma tipo de borboleta que, eu acho que, bom, enfim, elas procriam ali nos Estados Unidos e tudo mais, e de repente não sabem o que acontece, elas todas migram para o Canadá. É nisso que eu quero focar. O que aconteceu para que elas pudessem ir para lá? Eu vejo no ser humano, não no animal. Lá eles têm a direção do como é que chama? Esqueci o nome, mas não importa. Não importa. O ser humano, ele tem a predisposição de ter bons pensamentos e maus negativos. E maus pensamentos. Você vê, todo mundo soube que houve uma agressão contra Israel
de um outro país. Não vamos citar nome Sim. para justamente não Fomentar. acirrarmos mais uma parte negativa. Nós estamos num estágio, gente, de evolução muito grande, muito grande. Porque o planeta Terra, os habitantes estão adquirindo consciência que tem que haver uma melhora no ambiente do planeta Terra. Não é só da minha casa, não. A Não é- psicosfera A psicosfera humana tem que mudar. E eu acredito que esteja mudando. Eu também. Porque eu não li a reportagem, mas me disseram, ainda bem que está havendo uma sessão de tratar de paz no Oriente Médio. Olha que maravilha. Eu falei assim, que maravilha. Maravilha, Exatamente. Porque a população emana bons pensamentos. Tem que parar a guerra, Qual é o motivo? Não importa. Não importa. Não é isso? É cultural. Tem que parar, como é que chama? Rússia, Ucrânia e Crimeia, aquela confusão toda lá. Tem que parar no Rio de Janeiro, aquela confusão toda. E aí nós estamos cada vez mais, não é que nos fechando, mas nos fechando em oração, em pensamentos positivos. E não aceitação mais dessa violência, Isso. né, acerrada. O ser humano não aceita mais, ele não suporta mais a violência. A violência. Tanto moral quanto física. Nós não aceitamos. É muito interessante, porque quando eu era menina, e já tem muito tempo isso, eu observava que nos jornaleiros, que é uma coisa que está acabando. Né? E era tão legal você poder ir comprar sua revista preferida ou ler seu jornal. Os jornais, se espremesse, saía sangue. Nossa, uma coisa horrível. As notícias mais terríveis estavam lá na primeira página e eu observava as pessoas, um montoado de pessoas lendo, né? Se impregnando mentalmente daquela mensagem, né? De sofrimento, de tantas coisas que chamavam a atenção. E acabou-se até criando um chavão de que as notícias mais é que chamavam, que vendiam. Vendiam. Uhum. Né? Hoje em dia, eu não observo mais isso. Não. Nós mudamos. Mudamos. A humanidade não suporta mais se comprazer, talvez, das perdas e do sofrimento do outro. E isso é uma mudança espetacular. Pois é. Aí me lembrei de um pedido que você fez à minha pessoa, não é isso? Aliás, isso quando eu tinha 15 anos. Hoje eu estou com 47. Entendeu? E existia a hora da Ave Maria. Olha assim, que coisa linda, até hoje. Sabe, não sei se existe ainda a Ave Maria às 6 horas da tarde. Sim, existe. Mas Elziele me pediu o seguinte, por que não fazermos uma oração às 6 horas da tarde? Por que não, gente? Por que tem que rezar? Vou falar de uma outra denominação. Termos que ir somente à missa aos domingos. Por que nós temos que ir ao centro espírita somente às segundas, não sei, qualquer dia da semana? Por que os crentes só podem... Não importa, gente. Façamos... Porque, na realidade, nós somos o quê? Uma população de quase 28 bilhões de espíritos em volta ao planeta Terra. É muita gente. Muito pensamento. E
Você, como presidente lá do Grupo Espírita Irmã Catarina, você percebe, nos dias que tem sessões lá, o aglomerado Sim. de espíritos pedindo ajuda. Sim, luz. Sabe? Por que não, gente? Vamos tocar para frente. Ah, não pode 6 horas porque você está se deslocando do seu trabalho para sua casa? Não tem problema. Chega às 8 horas da noite na sua residência. Quer ver? Eu gosto muito. Estou tomando meu banho. É a hora ideal. E eu falei assim, olha, que essa água dessa cachoeira em cima de mim, sabe, é um dos elementos purificadores. E contaminados, que são mais fáceis de serem contaminados, é o fluido da água, né? A água como fluido. Isso. Então, se você faz uma prece que Luizinho está citando, debaixo da água, que essa água, que essa cachoeira, ela se torna, né? O elemento que vai fazer a faxina. No seu corpo físico. Mas o seu pensamento pensa em 4 coisas. Você sabe? Eu me percebi outro dia, Elze. Você lembra da água? Sim. Você está debaixo do chuveiro. Sim. Você pensa no local onde está caindo essa água, que tem uma vegetação e tem a terra. Sim. Onde a nascente, né? Não é? E era dia claro. Então, você está recebendo a energia do sol. Exatamente. Gente, os 4 elementos são purificadores. Sim. Mas tem um 5º elemento que une tudo isso, que é o amor. Elze, infelizmente... Que pena. Infelizmente já nos avisaram que o nosso tempo acabou. Então, Tá certo? Que excelente, foi muito bom, né? E que nossa conversa tão cheia de energias e de ensinamentos possam ajudar a todos nós, né? Porque quando a gente fala, a gente relembra do ensinamento e a gente também usufrui dessa oportunidade de vou usar isso de novo na minha vida. Exato. Né? Perfeito. O Gama sempre dizia uma coisa, gente, tá? Ele encerra da seguinte... Vamos fazer o seguinte, encerra você e eu encerro o final, pode ser? Pode ser. Faz as suas anotações finais. Nós falamos muito de fraternalmente amigos. Então nós vamos nos unir nesse momento e vamos pedir ao nosso Deus, Alá, seja o nome energia, seja o nome que vocês costumam identificar, esse Deus para mim possa levar vibrações positivas para todos nós que estamos ligados nesse momento, nessa imagem, nesse som. E que abençoe o seu Gama, nosso amigo Gama, no seu aniversário. O aniversário do Gama será amanhã, 30 de janeiro, tá certo? Então que ele receba também, seja coberto dessas energias pacíficas, que trouxe conhecimento e avanço moral para todos nós. Excelente dia, excelente noite, excelente tarde para todos vocês. Obrigada, até a próxima. Então, gente, Chico dizia o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.
TVC, a TV do Correio da Manhã.